Com orgulho represento a bancada do Partido dos Trabalhadores nesta sessão solene, em que comemoramos o movimento da legalidade. Há 55 anos, o povo brasileiro, sob a liderança de Leonel Brizola, barrou o golpe midiático civil-militar das oligarquias contra a posse do vice-presidente João Goulart, que pela sua história e vínculos com o povo trabalhador se anunciava como um governo comprometido com as reformas sociais. Através da rede da legalidade, Brizola conclamava: cumpre-nos reafirmar nossa inalterável posição ao lado da legalidade constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não nos satisfaz, em muitos dos seus aspectos, desejamos o seu aprimoramento e não a sua supressão, o que representaria uma regressão ao obscurantismo. Sabe as palavras. Lamentável que não ilustrem os líderes políticos dos dias de hoje. A resistência cívica, liderada por Brizola, garantiu a posse de Goulart na presidência da República em 7 de setembro de 1961, ainda que nos marcos de um parlamentarismo apressadamente imposto pelas forças golpistas, mas que também foi fragorosamente derrotado pelo povo brasileiro no plebiscito de 63. O golpe de Estado e o aviltamento da democracia são instrumentos recorrentes das elites endinheiradas e de seus vassalos, na imposição de seus projetos antinacionais e antipopulares. Elites estas que condenaram o Brasil ao subdesenvolvimento e à submissão aos interesses do grande capital imperialista, que condenaram durante séculos milhões de brasileiros ao trabalho escravo, à fome, à miséria mais extrema. Elites que hoje falam em jornada de trabalho de 80 horas semanais, em aposentadoria somente aos 65 anos de idade e em suprimir os direitos trabalhistas da CLT. São estas mesmas elites e seus vassalos que ontem e hoje conspiram contra a democracia e os direitos do povo. Esta data, 24 de agosto, em que comemoramos a coragem cívica dos que protagonizaram o movimento da legalidade, é também uma data que tem a marca da tragédia na história brasileira. Foi em 24 de agosto de 54 que Getúlio Vargas, no auge dos ataques orquestrados pela mídia monopolista e pelas elites conservadoras, põe fim à própria vida. Ontem como hoje, o vice-presidente, então Café Filho, hoje Michel Temer, se envolveram desavergonhadamente na conspiração golpista. Em sua carta testamento, documento histórico que mantém extraordinária atualidade, Getúlio Vargas denuncia os verdadeiros interesses do golpe quando afirma: depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal esta começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Estas foram as palavras de Getúlio. Extraordinária atualidade. Estamos mais uma vez às vésperas da consumação de mais um golpe patrocinado por interesses dos que não aceitam uma nação com mais justiça social, igualdade e direitos. A presidenta constitucional Dilma Rousseff, eleita com 54 milhões de brasileiras e brasileiros, está prestes a sofrer impeachment no Senado
no Senado sem ter praticado crime de responsabilidade. Afirmamos, pelo respeito à ordem constitucional e à democracia, é imperativo que o Senado derrote o processo de impeachment em curso, reconhecendo, diante de provas irrefutáveis, que a presidenta é inocente e que não houve nenhum crime. O verdadeiro crime contra a nossa jovem República Democrática seria caçar 54 milhões de votos através da farsa jurídica, midiática e política em curso. Está correta a presidenta Dilma quando, em sua mensagem ao povo brasileiro e ao Senado, afirma: a democracia é o único caminho para a construção de um pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e justiça social. É o único caminho para sairmos da crise. Nossa bancada presta homenagem aos heróis da legalidade e reafirma seu compromisso com a defesa dos valores democráticos, sempre ameaçados pelas elites conservadoras do nosso país. Viva o movimento da legalidade! Fora Temer! Viva a democracia! Muito obrigado! Obrigada, deputado Tarcísio.